Porque, segundo que eles continuam sempre a insistir, falta qualquer hora, é não sei o quê, é tal dia. E aí? Agora me calo e fico à disposição de... Além. Rogério, eu não sei, talvez até você tenha respondido. O que lhe motivou a retomar os trabalhos, assim como a reunião, né? Já que houve esse tempo de parada depois desses... Em outubro de 2006, quando eu decidi levar adiante o que eles me pediam insistentemente, que era falar para algumas pessoas, só que uma dessas pessoas iria espalhar que eu estava dizendo que Jesus ia chegar dia 18 de novembro. De fato, eu disse isso para alguns de vocês. Quando essa pessoa espalhou na internet, eu assumi, porque eu não deixaria de assumir. Mas quando eu decidi começar a falar, de forma mesquinha, eu disse para mim mesmo, eu vou fazer isso, até porque eu sou o maior interessado em saber como é que isso acaba. Se isso for verdade, eu descubro logo. Se for mentira, eu também descubro logo. A única opção que tem é se, de fato, estiverem me enganando. E o pior que era, entre aspas. Mas eu, na época, eu não atinava com essa possibilidade. Então, na hora em que eu percebi que mesmo não sendo verdade aquilo que eles me disseram, eu imaginei comigo mesmo, ótimo, cumpri meu papel, pago o preço e agora paro e vou me dedicar àquilo que todo mundo na Terra se dedica, que é o quê? Ganhar dinheiro, que eu nunca consegui. Porque minha vida, desde meus 17 anos, é parte dedicada a uma sobrevivência material e outra parte a lidar com essas coisas confusas na minha cabeça. Quando muita gente pensou que poderia estar sofrendo, na verdade eu fiz, ufa, acabou, agora eu vou administrar essa desgraça, entre aspas, mas vou. Para minha surpresa, sim, eu pensei que eu tinha me enganado, que eu tinha entendido as coisas erradas. Para minha surpresa, quando eu percebi que eles insistiam que eu não tinha me enganado, que, entre aspas, eu fui enganado por um motivo nobre deles, não concordo com isso, mas foi isso que eles disseram. E quando eu fui percebendo que vocês, as pessoas que me estão mais próximas em termos de carinho e afeto nessa caminhada, pessoas em Portugal, em Angola, em vários pontos da Europa, aqui no Brasil, São Paulo, todo mundo ainda se dispunha a encarar o assunto, isso é. Eu pensei comigo mesmo, isso virou religião. Porque a religião é aquilo que, mesmo a gente quando percebe coisas erradas, a gente fecha os olhos para continuar convivendo, já que aquilo faz bem a gente. Eu digo, mas não é essa, eu acho que isso não é religião. Mas, quando eu pensei que eu, entre aspas, a Rádio Boa Nova não iria mais querer que eu continuasse com o programa, para minha surpresa, quis, e eu querendo não, e um número grande de e-mails me pedindo. E eu comecei a estranhar. E eu comecei a me sentir responsável de uma forma muito complicada. Eu já me sentia antes. Eu sempre dizia, olha, eu não sei se o que eu estou falando é verdade. Em todos os livros que eu escrevi, eu digo, eu posso estar errado em tudo. Em tudo que a palestra que eu fazia, eu digo, por favor, dê um desconto aí, que eu posso ter enganado em muitas coisas. Vocês são testemunhas disso. Não estou falando disso agora, depois. Eu sempre falei isso. Ainda assim, as pessoas queriam convites para palestra. Eu dizia, mas será que todo mundo pirou? Eu vou fazer palestra sobre o quê? Eu vou dizer o quê? Vou continuar dizendo, entre aspas, a minha verdade, mesmo que seja errada. E então chegou um momento que eu vi que eu tinha que ter a decência pessoal, independente de Jesus, de Javé, de espíritos, de ETs, de não me esconder e de encarar publicamente. Os senhores talvez não se recordem, mas depois do sábado fatídico em que nada ocorreu, segunda-feira eu estava aqui. Fiz o programa no domingo. Eu não fujo, eu pago o preço. Até porque meu temor é nenhum. Eu não estou fazendo nada em benefício de mim mesmo. Quando a gente não faz nada em
não faz em benefício da gente, a gente fica corajoso para danar. A gente enfrenta a humanidade inteira, morre sorrindo e em paz. Então, chegou um ponto tal que eu vi que mesmo sendo um velho, um homem medíocre, pequeno, eu tinha me agigantado um pouco nesse processo, porque eu a nada temia, não devia nada a quem quer que fosse, apenas um pedido de desculpas, e o fiz publicamente, dizendo eu devo ter me enganado e não percebo como. Mas, no segundo momento, diante do, mesmo com todos os enganos, a demanda de pessoas pedindo para que o assunto continuasse a ser refletido, semeado, e eu percebendo essa estratégia deles por trás, insistindo que o assunto era verdadeiro, que Jesus não ia brincar, ele volta. E esse fator Javé foi se deixando claro a cada dia da minha existência, de uma forma que vocês nem imaginam, e aqui não vale a pena falar disso, talvez nessa vida não fale. Então, diante disso tudo, eu digo, não consigo me livrar desse troço. Vou continuar, não no ritmo de antes. Pessoal, credibilidade profissional. Eu nem sei como é que eu tenho emprego ainda. Pelo ser humano que você é, pelo que você constrói em sua Que forma. nada. Muitos são, muitos superiores e pagam um preço que eu nem paguei. Eu ainda tenho emprego. Vocês ainda estão aqui olhando para a minha cara. Tem gente que implora para eu publicar os livros, porque eu ainda não publiquei. Um monte de gente. Eu fico olhando para isso tudo e digo, engraçado. Como, de fato, existe um lado muito bonito e belo em cada um de nós. Porque o mundo em que a gente vive é um mundo que bate muito duro em quem erra, em quem se dá mal. Nesse contexto, todos esses médios que erraram, o pessoal Sai Baba, que é o grande Sai Baba, desde o início desse século ele é cobrado pelas notícias que ele deu ao longo dos anos 80, que próxima virada do século ia surgir a idade do ouro para a Terra. E Sai Baba, que é Sai Baba, um avatar, continua sem ter respostas. Então, para um Sai Baba, é fácil ele conviver com essas coisas, mas para um Rogério, que é um velho, eu pensei que era difícil, mas não foi. Por quê? Porque não havia e não há intenção feia em mim, estando a serviço dessa causa, mesmo que essa causa nos utilize para estratégias que eu não aplaudo. Então, eu não decidi agora voltar. Eu sempre estive decidido, independente de qualquer coisa. Se essa zorra durar até o ano 2070 e eu estiver vivo aqui com 200 anos, e nunca Jesus nem Javé der as caras por aqui, enquanto tiver uma pessoa que leu a porcaria de um dos livros que eu escrevi, ou que escutou uma das besteiras que eu falei, eu tenho a obrigação moral de estar, pelo menos, disponível para escutar essa pessoa, conversar com ela a respeito disso, mesmo que eu não tenha mais nada para dizer. Então, eu não tenho um lado bonito nisso, porque se dependesse de mim, eu estaria tomando cerveja ou vinho na praia, sem ter que estar falando disso, sem ter que daqui a pouco chegar em casa, e quem que vai estar me esperando quando eu entro em casa e está lá. Vamos escrever, não vou. Escreve, não escreve. Isso é um absurdo. É um saco. Depois então eu vou lhe contar tal coisa. Aí me conta uma coisa maravilhosa, aí me mostra um monte de coisas que nenhum dos 6 bilhões e 500 milhões de seres humanos desse planeta sabe. Em tese, só eu. Aí ele me diz aquilo para me dar motivo para escrever, e todo dia isso. Eu digo, eu vou dormir, durante o sono vão encher o saco do meu espírito, aí volta o meu espírito para o corpo, aí lá eu vou ter que lutar contra eu, Rogério, personagem terreno, ridículo, contra toda uma força espiritual, porque meu espírito não pensa necessariamente como eu, em relação a alguns assuntos. E vai, eu tenho que me agigantar, fazer com que o meu espírito se submeta à minha condição humana de forma determinante. Aí começa o meu dia de trabalho e essa turma em cima, eu querendo me concentrar para realizar minhas tarefas profissionais, do que resta de minha credibilidade profissional, sem querer ter alguma coisa. E essa luta incessante, escreve, não escreve, e é no trânsito, é no banheiro, é em todo canto, e é algo que realmente... Pense numa paquera chata. Sabe aquele cara apaixonado, aquela moça apaixonada que gruda, e você faz de tudo e não desgruda?
É muito pior que isso.